Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, período da manhã do dia 10 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcanes Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Dando início aos trabalhos, podemos ir direto ao item 1 da pauta, da relatoria da conselheira Luciana, recorrente Jardim Escola Mundo Pequenino. Doutora Luciana, com a palavra. Bom dia a todos. Nesse caso, trata-se de um recurso voluntário interposto contra o Quórum da RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a exclusão no Simples Nacional com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2016. O ato declaratório comunicou a exclusão da empresa do Simples Nacional em virtude da existência de débitos em aberto. Tais débitos, como demonstrado no extrato de folhas 20, seriam referentes a processos administrativos, com períodos de apuração de agosto e novembro de 2005, setembro a dezembro de 2016, de abril a maio de 2017, relativos à apuração pela sistemática do Simples Nacional. Em manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou em síntese que estava sendo duplamente punida, pois teria que pagar os débitos com acréscimos legais e, ao mesmo tempo, ser excluída do Simples Nacional, o que feriria os princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e livre concorrência. Quando se exige a inexistência dos débitos para com a fazenda pública, sendo que, no caso do princípio da isonomia, o FIS coloca em situação de desvantagem perante as demais empresas optantes. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional obedeceu a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere e permitiu o pleno exercício do contraditório e ampla defesa ao interessado e atendeu aos princípios constitucionais, restando confirmada a exclusão do Simples Nacional, quando não comprovada a regularização dos débitos motivadores. Inconformado com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando o pedido de reconhecimento de nulidade do ADE e as alegações afetas a questões de natureza constitucional já aduzidas na manifestação de inconformidade, na qual levantou violação aos princípios constitucionais, tais como da isonomia, do tratamento favorecido e diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. É um relatório, presidente. Posso passar por voto já? Tá. Pode passar por voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele tome conhecimento. Tem que a exclusão da recorrente do Simples Nacional decorrer da constatação da existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada através do ADE 17.571 de 14, em 1º de setembro de 2015, que informava que a relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Receita Federal do Brasil, na internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, nos serviços para empresas Simples Nacional, ADE de exclusão Simples Nacional 2015, consulta de débitos conforme documentos de folha 7. Embora haja nos autos o extrato de folhas 22 e seguintes, indicando quais seriam os débitos motivadores da exclusão, ele só fora produzido em momento posterior à notificação da exclusão, como se pode verificar as folhas 8. Assim, há que se analisar preliminarmente a nulidade do ato declaratório executivo pela falta de indicação de quais foram os débitos que motivaram a exclusão. Verifica-se que no ADE assiste razão à recorrente quanto à sua alegação de nulidade, diante do prejuízo causado à sua defesa pela falta de comunicação clara dos débitos que motivaram a exclusão. Embora no acórdão da RJ tenham restado especificados quais débitos motivaram a exclusão, entendo que deva ser aplicado ao caso a nulidade do ato declaratório por aplicação da súmula 22 CARF, que determina ser nulo o ato declaratório de exclusão do Simples, que se limite a consignar a existência de pendências perante a dívida ativa da União ou INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. Assim, considerando que a ADE está evado de vícios que prejudicaram a defesa da recorrente, há de ser anulado.
Quanto às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, de estar ferindo princípios constitucionais em que pese o esforço de argumentação despendido pelo requerente, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua atividade completamente vinculada à legislação vigente que rege a matéria. Isto porque não é competente a autoridade julgadora afastar direito positivado sob pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade em sua gênese. Esse é o entendimento consolidado pela súmula CARF número 2, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Por todo exposto, não conhecidos os argumentos de cunho constitucional, voto em dar provimento ao recurso, anulando o ato declaratório executivo DRF-RPO 17.571.14. É como voto, presidente. Alguém tem algum comentário a fazer? Doutor Carlos. Presidente, bom, primeiro dar parabéns aí ao voto da conselheira, só anotar que a redação da súmula CARF 22 foi revisada, né? Ela fala agora especificamente do Simples Federal, instituído pela Lei 9.317, né? Então, enfim, para ajustar aí essa... A questão que eu queria pontuar, até para que fique, para que a gente tenha oportunidade, porque eu já vi que essa matéria vai ser recorrente nessa nossa reunião, lá atrás, no Simples Federal, quando se olha os precedentes que levaram a essa súmula, o que acontecia era que a Receita Federal excluía e dizia assim, adeptos, sem especificá-los e jogando para o contribuinte o ônus de buscar, identificar e recolher, ou regularizar, ou correr atrás. Né? E houve uma evolução, e aqui nós temos um ADE que diz especificamente, lá na página da Receita Federal tem o CIVEX, que é o sistema vinculado, né, para a exclusão do Simples Nacional, que identifica especificamente quais são os débitos, né? Mas realmente ele empurra para o contribuinte o ônus de ter que fazer isso, né? E eu chamo a atenção que nesse caso presente, o contribuinte desde o primeiro momento nega a nulidade do ANEC, né? Exatamente pela falta de especificação dos débitos. Eu acho que é importante que a turma fixe o entendimento sobre esse assunto, de forma a nos orientar nos diversos processos que nós teremos para frente. Eu já adianto que, nesse caso aqui, eu estou acompanhando o voto da relatora. Doutor Daniel. Presidente, na verdade eu acho que é importante a gente fixar esse entendimento, mas lembrando sempre que cada caso vai ter uma peculiaridade, né? Porque a súmula 22 também parece que ela é vinculante quanto ao Simples Federal, tá? E a gente não teria que aplicar ela de forma vinculante sempre aqui quando não constar a indicação dos débitos. Só que nesse caso específico aqui, diferente da conclusão que o conselheiro Carlos chegou, na verdade, Carlos, ele alega nulidade, mas ele alega nulidade desde o início, se você olhar a impugnação e o recurso, com fundamento na dupla punição, porque ele diz que ele vai ter que pagar o débito com multa e juros e, além disso, ser excluído do Simples. Não foi por conta da existência ou inexistência de débito, ele sequer entra nessa discussão, em momento nenhum. Ele fala, é nulo porque você é duplamente punido. E aí vem mais na frente, e a impugnação e o recurso são iguais. E aí vem mais na frente falando que é um meio coercitivo de cobrança, aí traz súmula 70 do STF, e mais na frente traz a questão do princípio da isonomia, etc. Me parece aqui que todo o fundamento dele de impugnação de recursos barraria na súmula 2. Ele não traz essa alegação. Aí a gente precisa entender, quando ele não traz essa alegação,
se a súmula ela não for vinculante a esse caso concreto, a gente pode aqui trazer isso de ofício? É um ponto que eu queria trazer para o debate. Mas se olhar a impugnação e o recurso, ele não trata nada disso. É só matéria de legalidade e inconstitucionalidade. Tá, pela ordem do... Então, seria que é uma nulidade absoluta ou não, né, Daniel? Pela ordem do doutor Camerano. Doutor Camerano, microfone. Então, já discutimos isso, cada caso é um caso, realmente tem que se... Não podemos aplicar, assim como não podemos aplicar a letra fria da lei do Simples, não podemos aplicar a letra fria da súmula para esses casos, enfim. É claro que isso era do Simples Federal, mas eu entendo que pode ser perfeitamente estendido para o Simples Nacional. Mas aqui, na questão aqui do relatório, está muito claro que essa indicação dos débitos, segundo a relatora, foi produzida após a notificação de exclusão. Não foi, doutora Luciana? Esses débitos, essa relação apareceu após a exclusão da notificação. Então, essas coisas têm que ser observadas, independentemente se ele arguiu ou não. Isto aqui gera confusão. Então, assim, a minha visão é essa. Não podemos ficar estanque no determinado. Essas situações de Simples, elas são peculiares, cada caso tem uma situação distinta, entendeu? Nesse caso aqui, apesar dele não ter citado que teve problema para se defender quais débitos seriam, os débitos só foram apresentados após a notificação de exclusão. Isso, para mim, senhor presidente, é mais que suficiente para, já adiantando aqui, acompanhar o voto da relatora. Doutor Carlos André. Presidente, eu ia na linha que o conselheiro Camerano acabou de colocar, né? Eu não vejo nenhum impedimento para que, entendendo, né, que há realmente uma deficiência tal no ato declaratório, né, suficiente para declarar a nulidade, que pese ele ter colocado a argumentação dele de nulidade com base na dupla punição e em questões constitucionais, a questão colocada que esse ADE ele está eivado de vício que leva à nulidade, né? Então, era nessa linha também. Doutor Eduardo. Presidente, seguindo a linha que o Daniel colocou, realmente não me parece ter uma vinculação direta dessa súmula. Porém, eu acho que a nulidade ela pode ser reconhecida de ofício, essa falta de discriminação dos débitos. Então, eu não vejo problema com as conclusões da relatora por essa questão do contribuinte delegado nulidade baseado na dupla punição. Doutor Nelson. Presidente, eu também tenho um entendimento restritivo do dispositivo que determina a exclusão do Simples. No caso aqui, entendo que deve se aplicar de ofício essa nulidade, porque se os débitos apareceram depois, ele perdeu algum prazo, inclusive, para fazer a defesa, porque desde o início ele não teve os 30 dias, né? Ele teve um prejuízo para toda a sua defesa, né? Então, o meu entendimento é restritivo. Nesse caso, eu entendo que deve se conhecer de ofício dessa nulidade. Muito bem. Acho que já está mais do que entendido. Passemos, então, à votação. Doutor Camerano. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Daniel. Presidente, eu vou pelas conclusões, porque eu também acho que na parte de fundamentação teria que trazer isso como uma nulidade e arguida de ofício. Tá? Então, pelas conclusões com a relatora. Doutor Carlos. Eu vou com a relatora. Doutor Nelson. Eu não sei se a relatora está predisposta a conhecer de ofício ou não. Sim, essa até é a observação que eu ia fazer para vocês, porque eu tenho outros votos em sequência
em que aconteceu a mesma situação, né, de não haver a especificação dos débitos no ADE, e eu estou reconhecendo a nulidade de ofício com base na autorização que a gente tem do regimento, né? Acho que, se eu não me engano, acho que é artigo 61. Do regimento não, mentira, do decreto 7235. Então você autoriza esse reconhecimento de nulidade de ofício. Ok. Não, assim, assim, com relação a essa observação, eu ajusto a redação nesse voto também, porque eu tenho votos subsequentes que eu faço essa abordagem. Tom Nelson. Para evitar que eu vote pelas conclusões. Se ela fizer o ajuste na fundamentação, aí eu voto com a relatora, senão eu voto pelas conclusões. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Só complementando essa questão do Nelson, em última análise, isso é uma nulidade por cerceamento de defesa, já que não houve discriminação dos débitos. Isso é matéria de ordem pública. Isso é plenamente passível de reconhecimento de ofício. Então, eu acompanho a relatora e faço só a sugestão que, se for manter a súmula 22, atualize a redação. Tá, doutor Nanel, o senhor mantém o seu voto por declaração pelas conclusões? Se a relatora alterar nesse ponto, eu acompanho. Então tá, a conselheira vai incluir... Sim, já fiz a anotação aqui, presidente, okay, do posicionamento, né, para, ainda que não houvesse sido alegado, era caso de reconhecimento de ofício também. Eu também acompanho. Ok, acompanho também. Então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do ato declaratório executivo DRF Ribeirão Preto número 1757114/2015 nos termos do voto da relatora. Ok? Passemos então ao item 2 da pauta, conselheira Luciana, recorrente Andréa Gentil. Com a palavra, conselheira. Esse é um caso também em que a gente está tratando aqui de ato de exclusão, né, de empresa do Simples Nacional, em virtude de existência de pendências relativas a débitos em cobrança. Nesse caso, houve a especificação dos débitos, né, conforme planilha que eu reproduzi no relatório, que os senhores podem observar, e o objeto da discussão aqui, apresentado em defesa pela contribuinte, vai no sentido de que esses débitos apontados na relação estariam suspensos com base no artigo 151.2 do CTN, em virtude da existência de ação judicial na qual os valores desses débitos haviam sido depositados. Conforme já havia sido observado pela própria DRJ, onde os senhores podem verificar aqui que até a autoridade fiscalizadora tomou cuidado de pegar as peças processuais, né, envolvidas nessa ação, inclusive transcrevendo vários trechos dessas peças processuais, a gente verifica o seguinte, né? Bom, esse era o relatório, presidente. Deixa eu passar para o voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. Conforme anotado pela recorrente em seu recurso, o ato de exclusão decorre do apontamento de débitos referentes ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, relativos ao Simples Nacional, trazendo como argumento principal que tais débitos estão com exigibilidade suspensa, porquanto estão todos depositados nos autos da ação de consignação em pagamento, em trâmite pelo Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto. Desta feita, segundo a recorrente, os depósitos em questão configurariam causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151.2 do CTN, razão pela qual não poderia se efetivar a exclusão da requerente do regime do Simples, em vista do que determina o artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 126/2006. Contudo, conforme decidido na origem, a equipe de seção de análise de demandas judiciais da DRF sintetiza as decisões judiciais por meio do seguinte despacho.
Da análise, constatou-se que os débitos do Simples dos períodos de apuração de janeiro de 2012 a dezembro de 2014 estavam com a exigibilidade suspensa face de depósitos judiciais efetuados na ação de consignação em pagamento. Entretanto, a ação judicial chegou ao seu final, sendo que a decisão transitou em julgado em 26 de janeiro de 2015, tendo o processo já sido extinto sem julgamento de mérito por inadequação da via-lei. O pedido da União para que os depósitos judiciais fossem convertidos em renda foi indeferido, bem como o pedido da contribuinte de remessa aos autos à Justiça Estadual. Com relação à destinação dos depósitos judiciais, a senhora juíza determinou a expedição de ofício ao banco depositário, autorizando o levantamento dos valores pela própria autora ou por seu patrono devidamente constituído nos autos. Diante desses esclarecimentos, tem-se que a ação judicial apontada pelo contribuinte como suficiente a amparar a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 151.2 do CTN já estava, inclusive, extinta quando ele foi cientificado do ADE em 23 de nove de 2015, conforme a R de folhas 26. De modo que, como se observa pelos documentos dos autos, não foi comprovada a hipótese de suspensão prevista no artigo 151.2, inciso 5º do CTN. É assim, o pleito do contribuinte não pôde ser atendido, razão pela qual mantém a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Ok. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, voto para o relator. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho também, presidente. Acompanho também. Temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 3 da pauta, conselheiro Nelson Kischel. Recorrente Isaac Braz do Nascimento Júnior. Quando quiser. Relatório. Só um momento aqui. É a exclusão do Simples Federal, do Simples Nacional. Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão da 5ª turma da PJ Fortaleza, que manteve a exclusão do Simples Nacional, com efeito jurídico a partir de 1/1/2015. Quanto aos fatos, em 10 de setembro de 2014, a DRF Belém expediu o ato declaratório executivo de exclusão de ofício do Simples Nacional da empresa Isaac Braz do Nascimento Júnior, com efeito jurídico a partir de 1/1/2015, por existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Eu transcrevi aqui o ADE e a relação de débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples. Vocês podem ver aí na página 4, folha 4, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 débitos de multa por atraso na entrega de DCTF. Total aí R$ 3.500. Débito em aberto, com exigibilidade não suspensa, na época em que houve a emissão do ADE. Aqui é preciso dizer, registrar, que a empresa tem um histórico. Ela foi excluída do Simples anteriormente, em outro ano, e ela ficou sujeita à apuração dos tributos como uma empresa dos contribuintes normal, em situação normal, né? E ela não apresentou as DCTFs.
e depois, no outro ano, ela pediu de novo a entrada no Simples. Mas foi barrada, né? O que a contribuinte alegou na DRJ? Ele entrou no mérito da questão, ele tentou discutir no mérito a questão da instituição da DCTF, da obrigação acessória, entendendo que ela seria a instituição da DCTF seria ilegal, inconstitucional, e ficou nessa questão. A DRJ Fortaleza conheceu da impugnação e afastou essa questão da alegação dele da ilegalidade e inconstitucionalidade, não conheceu, e frisou que o débito realmente existia na época em que foi emitido o ADE, né? Então, nas razões do recurso, ele, inconformado com a decisão de primeira instância, com a decisão de piso, ele reconhece os débitos, mas ele apresenta que ele efetivou parcelamento, e tem mais de um parcelamento, né? Então esse é o relatório. Podemos passar ao voto. Quanto ao voto, conheço do recurso voluntário, por ser tempestivo e atender aos demais pressupostos. Como já dito, ele foi o ADE de 2014, com efeito jurídico a partir de 1/2015. Os débitos na época eram existentes. Quando ele recebeu o ADE consignava de forma expressa que ele teria 30 dias para fazer essa regularização no tempo hábil, porém ele não fez a regularização, né? Ele apresenta opção pelo simples recolhimento de parcelas, mas isso não atende a legislação que determina a exclusão do simples, lá o artigo 17, 5º da Lei Complementar 123 de 2006, né? Eu me estendi um pouco mais no voto, fui verificar porque esse artigo 5º, esse inciso 5º do artigo 17 da Lei 9.000, da Lei Complementar 123, ele foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal e foi analisado pelo Pleno, e ele foi considerado um dispositivo constitucional, justamente para evitar que devedores contumazes, devedores que não se preocupam em regularizar os tributos, que atuam no mercado com concorrência desleal, etc. E esse dispositivo ele vem fechar essa porta, né, ao contribuinte mal pagador, e é excluído do simples. E também não se deixa voltar ao simples. Primeiro tem que primeiro é necessário fazer a regularização. Isso não implica nenhuma habilitação ou violação do princípio da isonomia, né? A isonomia ela tem que ser ela tem que ser vista dentro dos contribuintes do simples, né? E ele atuando com débitos e não pagando os tributos, ele não se enquadra numa situação de isonomia em relação aos outros que estão pagando e estão em situação de regularidade no simples, né? Então, em síntese, meu voto é manter a
a exclusão. Esse é o meu voto. Só fechando o voto, por tudo que foi, inclusive apresento aqui um precedente do CARF, em que realmente ele tem que regularizar isso nos 30 dias, que é o tempo hábil, né? Já é o entendimento do CARF. Eu tenho aqui o acórdão CARF 1301-004-563, né? Que é a necessidade de regularizar esse débito. Eram 5 meses de multas em atraso, né? E o contribuinte não teve a conduta de regularizar naquele prazo de 30 dias, que é o tempo hábil, né? Ultrapassado esse período, se ele fez o parcelamento, se já concluiu o parcelamento, se já pagou, se já quitou, ou se ainda está em aberto, isso aqui é irrelevante no caso. Porque na data em que houve a exclusão, ele estava com os débitos e naqueles 30 dias subsequentes, para fazer nesse tempo hábil, regularizar a situação, ou seja, para que voltasse a ter regularidade, ele não o fez. Então, fechando meu voto, por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, Doutor presidente. Eduardo. Acompanho o relator. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Também estou acompanhando o voto do relator. Vamos então ao item 4. Doutor Eduardo. Recorrente Alegra, serviço de apoio. Está na pasta ali, estou abrindo aqui, presidente. Eduardo Alegra. Peraí que está devagar o sistema. Posso começar? Pode começar. Peraí que travou aqui meu Word. Ah, pronto. É um recurso voluntário contra um ato declaratório de exclusão do Simples por cessão ou locação de mão de obra. Eu vou resumir aqui a situação. Essa Alegra é uma empresa de cuidadores, mais especificamente cuidadores para crianças com necessidades especiais. A operação é mais ou menos o seguinte: essa empresa ela participa de licitações com as diretorias regionais municipais de ensino. Então, por exemplo, ela participa de uma licitação e aí, conforme crianças especiais são matriculadas nas escolas públicas do município, daquela região, elas solicitam para essa empresa e a empresa fornece todo o equipamento e pessoal especializado para oferecer apoio para essa criança, seja qual for a necessidade dela. Seja criança que precisa de medicamento, criança com dificuldade de locomoção que precisa de alguém para receber ela no colégio e levar até a sala, levar ao banheiro, criança que às vezes precisa de higienização própria dos locais que ela frequenta. Então, todo esse tipo de coisa, essa empresa fornece o aparato, né, e o pessoal necessário. E isso vai sendo fornecido conforme vai havendo necessidade. Então, conforme vão tendo crianças matriculadas nas escolas, eles vão fornecendo os profissionais necessários de acordo com a necessidade de cada criança. Em períodos em que não tem nenhuma criança em determinado colégio, obviamente não há prestação de serviço, mas é um contrato assim de longo prazo, continuado.
A empresa foi excluída do Simples porque entendeu o fiscal analisando os contratos com 4 diretorias de ensino que denotariam cessão de mão de obra. Embora tenham sido fiscalizados mais contratos, esses 4 foram apontados pela fiscalização, com a diretoria de ensino de Jacareí, Caraguatatuba, Limeira e Andradina. São 4 municípios do interior do estado de São Paulo. Acho que podemos ir ali para o voto. O presente recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Conforme narrado, a recorrente foi excluída de ofício do Simples sobre a alegação de exercício de atividade vedada. Eu coloco ali a legislação que fala da cessão de mão de obra. Mais precisamente, a fiscalização entendeu que a recorrente prestou o serviço de cessão de mão de obra para 4 diretorias regionais de ensino do estado de São Paulo. São as que eu já citei. A decisão de piso indeferiu a manifestação da hora recorrente, baseando-se na análise do conteúdo dos contratos de prestação de serviço firmado entre o interessado e as citadas DRS. Eu coloco aqui as páginas de cada contrato, se alguém quiser conferir. Segundo sua interpretação, denotaria a cessão de mão de obra. Analisando os contratos de prestação de serviço, não compactua com a interpretação dada pelo julgador ACOM. Tipicamente, a maior diferença que se denota dos contratos de cessão de mão de obra e a prestação de serviço que inclui a mão de obra reside na responsabilidade final pela entrega da obrigação. Na prestação de serviço, o prestador é responsável direto pela entrega do resultado pretendido, sendo também responsável pela organização do trabalho e desenvolvimento dos meios que serão usados para obtê-lo, não sendo diretamente subordinado ao contratante. Já na cessão de mão de obra, o contratado apenas disponibiliza pessoal capacitado para a atividade pretendida pelo contratante, que as desenvolverá sob sua gestão e responsabilidade. Nestes trilhos, da análise dos contratos que fundamentaram a DEA em tela, extraio que o serviço realizado ocorreu sob a organização e responsabilidade plena da recorrente, mediante valor fixo por medição ou global, sem qualquer subordinação direta de seus empregados aos contratantes. Pois bem, passo a analisar o contrato. Aqui eu falo em medição e global, porque, se eu não me engano, em 2 contratos, a previsão é por pagamento por medição, então, de acordo com o número de funcionários que forem necessários e a extensão do serviço é feito o pagamento, e em outros é estipulado um valor fixo, e não interessa quantos funcionários efetivamente vão sendo empregados ao longo do ano letivo. Passo a demonstrar as razões que me conduziram a tal conclusão. Espera aí, que aqui corrigiu o patão. A fim de evitar alongamento desnecessário desse voto, utilizarei como exemplo o contrato firmado com a DRE Jacareí. Contudo, todos os 4 contratos possuem termos e ajustes semelhantes, possibilitando que se replique as conclusões para os demais. Em suas 3 primeiras cláusulas, tem-se o objeto e a forma de remuneração do contrato. Então, aqui eu especifico o objeto. O objeto é mais ou menos o que eu expliquei. E aqui as ressalvas que eu faço é que é o seguinte: o objeto é o apoio aos alunos com deficiência que prejudiquem seu autocuidado matriculado nas escolas pertencentes à DRE de Jacareí. Expressamente está prevista a responsabilidade da recorrente pelo fornecimento não só do pessoal, mas do material e equipamento necessário, e das despesas decorrentes do cumprimento do contrato. Nessas despesas, eu acho importante notar que ela não é uma despesa fixa só por funcionário, porque até o número de funcionários empregados no contrato, ele varia de acordo com a própria necessidade das crianças. Como ele é bem abrangente, você pode ter vários tipos de necessidades especiais, pode ser que um cuidador dê conta de 3, 4 crianças ao mesmo tempo, mas pode ser que você precise de um cuidador para atender uma criança só. Então, essas despesas podem variar, e isso não necessariamente varia o preço do contrato. E as despesas que efetivamente tiver a mais ou a menos com determinado caso é por conta da contratante. Você pode, inclusive, ter períodos que não há demanda. Aí tem a outra cláusula do contrato que estabelece as responsabilidades da contratada. E aí para não alongar muito o voto, já que são contratos de licitação que por natureza são cumpridos, eu vou colocando só os trechos que eu acho que
demonstram um pouquinho as características que são relevantes para esse voto. Então, eu coloquei a cláusula que estabelece que é responsabilidade da recorrente arcar com todas as despesas diretas e indiretas, transporte, frete, carga, descarga, etc. A cláusula que diz que é obrigatório manter durante toda a execução as condições, habilitações e qualificações exigidas dos seus funcionários, manter pessoal em número suficiente para cumprir as obrigações, manter a disciplina entre os seus empregados, os quais será expressamente vedado durante a jornada de trabalho desviar a atenção do serviço, dar ciência por escrito a contratante sobre qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço, prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as reclamações, manter materiais necessários à execução dos serviços de qualidade comprovada em perfeitas condições de uso e em quantidade necessária à boa execução dos trabalhos, implantar de forma adequada a execução e a supervisão permanente dos serviços de maneira a não interferir nas atividades do órgão, respeitando suas normas de conduta, adquirir e fornecer os materiais de consumo diário indicados no anexo 5 do edital, mantendo estoque necessário para o desenvolvimento da ocupação de cuidador. Essas cláusulas me parece cristalino que ela denota a inteira responsabilidade da recorrente, a organização, supervisão, gestão da equipe e execução dos trabalhos, devendo naturalmente dar satisfação à sua contratante pelos resultados incidentes havidos. Eu coloco esse último trecho porque na acusação fiscal é utilizada até essa questão assim de, essa cláusula aqui diz que ele tem que dar satisfação ao contratante. Então, isso demonstra que o contratante tinha responsabilidade sobre os funcionários. E eu discordo. Quase todo contrato tem uma cláusula que diz alguma coisa nesse sentido. Que os funcionários da contratada que trabalham no local da contratante têm que obedecer às normas, têm que prezar pela boa conduta e que a contratante pode, por exemplo, reclamar da conduta de tal funcionário e pedir que ele seja substituído. Isso não significa que é cessão de mão de obra. Isso é digamos assim, é uma cláusula quase que de bom senso. Inclusive, acho que eu vou ter outros processos nessa sessão em que a acusação também se firma, né, nesse tipo de cláusula. Assim, eu concluo que tem clara a responsabilidade da contratante, que ela tem um inteiro risco do desenvolvimento e responsabilidade sobre o desenvolvimento do trabalho e a garantia do resultado acordado. Eu destaco novamente que ela também tem que fornecer os equipamentos, não é simplesmente o pessoal, cadeira de rodas, cadeiras específicas para alimentação, ou etc. Eu acho que até material de higiene, porque o contrato, se eu não me engano, ele também prevê aquela possibilidade de crianças que têm alguma doença especial, que ela, por exemplo, para ir no banheiro precisa ter o assento e a cabine inteira higienizada antes dela adentrar. Então, tudo isso é responsabilidade da contratante fornecer os equipamentos e materiais de consumo, né? Aí eu destaco ali no final que que não há qualquer estabelecimento de controle ou subordinação dos empregados da contratante pela contratada, nem sequer o número de funcionários empregados no serviço é estabelecido pelo contrato. Então, e as cláusulas de fiscalização, elas se voltam diretamente à qualidade do resultado final. Ela de fato, não me parece que nenhuma das diretorias regionais tem qualquer ingerência na organização do trabalho. Então, com vistas em tudo isso, eu estou dando provimento e revertendo a decisão, o ato declaratório de exclusão para manter a empresa no simples, presidente. É como eu voto. Muito bem. Alguma dúvida? Doutora Letícia. A questão é com subordinação ou sem subordinação, né, Eduardo? Esses são assim, os critérios que, ao meu ver, são que distinguem o serviço da cessão de mão de obra. A acusação diz que é uma cessão de mão de obra.
Eu pego aqui o contrato, eu mostro que você tem que reportar para a empresa, eu mostro que o teor do contrato é basicamente você ceder cuidadores, então eu estou entendendo que isso é uma cessão de mão de obra. É assim que a acusação fiscal se lastreia. Eu falo essa questão da subordinação, eu falo a questão da responsabilidade final, eu falo a questão da organização, da forma como o trabalho é prestado, da gerência da equipe, porque para mim são esses os nuances que acabam separando um ou outro. Conselheiro Daniel. Acho que a conselheira Letícia caiu. Vamos aguardar ela voltar então? Não sei nem se ela ouviu minha resposta. Vou aguardar só um minutinho. Até interessante essas questões, porque eu acho que eu vou ter alguns outros processos nessa sessão que tratam desse tema. Inclusive, eu acho que eu vou ter outro processo em que eu tomo uma decisão diferente, justamente analisando esses pequenos critérios. Por isso que cada caso é um caso, né? Se tratando de Simples Nacional. Essa questão da cessão de mão de Aliás, obra, cada caso é um caso e existem inúmeros outros casos. É uma coisa de louco. Diga, Eduardo, eu te cortei, desculpa. Não, estou dizendo que essa questão de cessão de mão de obra eu acho especialmente difícil. Muitos casos são muito assim, zona cinzenta, sabe? Até onde a preponderância é o funcionário que você está cedendo, ou a preponderância é o serviço propriamente dito, é a obrigação final. Tu, Daniel, queria falar alguma coisa? Quer esperar a Letícia retornar, presidente? Acho que está retornando. Está entrando aqui. Para ver se ela escutou a resposta ou não. Só eu que caí, né? Você escutou a resposta do Eduardo naquela hora, não? Não. Eduardo, pode repetir, então? Eu estava falando que a acusação, ela basicamente pega o contrato e ela fala assim, olha, estou vendo que tem uma cláusula que você tem que prestar satisfação. Estou vendo que o contratante pode, por exemplo, pedir para você substituir o funcionário. Estou vendo que o contrato é basicamente você ceder um cuidador. Então eu estou entendendo que isso na verdade, é uma cessão de mão de obra. Eu uso no meu voto esses critérios da gestão da equipe, da forma como você vai organizar o trabalho, da obrigação de ceder recursos, da responsabilidade direta pelo resultado e não só pelos meios. São as nuances que, ao meu ver, é o que separam um serviço de uma cessão de mão de obra. É esse o caminho que eu uso para tentar distinguir a preponderância. Então, ao meu ver, são esses elementos que eu analisei para tomar a decisão. Porque eu acho que a grande importância aí é porque existem empresas que tentam fazer essa cessão de mão de obra para poder tributar menos empregados, né? E simplesmente pegar empregados de outra empresa que atuem pelo Simples. E me parece que nesse caso, de acordo com o seu voto e relatório com o qual concordo, era uma empresa não só para fornecer os empregados, mas para solucionar um problema dessa falta de cuidador, né, desses estabelecimentos. Então, e aí é que eu acho que é a grande importância dessa questão de com subordinação ou sem subordinação. Na verdade, nós não estamos aqui falando em fraude para que essas, que na verdade seriam prefeituras, mas enfim, paguem menos aos seus empregados, ou uma forma de burlar uma contratação direta. Isso efetivamente é uma prestação de serviço, que seguiu inclusive um edital de licitação que previa essa questão, que tem equipamentos também necessários para essa prestação, né, de serviço, que não seria efetivamente uma cessão de mão de obra. Então, por tudo isso, eu acho que está perfeito o seu voto. Conselheiro Daniel? Presidente, eu tenho um ponto só para acrescentar aqui, na verdade, que eu acho que pela análise do contrato em si, conselheiro Eduardo, eu ainda permaneceria em dúvida se
sessão ou se é serviço, tá? Porque essas cláusulas da forma que estão bem genéricas, então não dá para analisar de forma adequada a subordinação, não. O ponto específico aqui que esse caso traz é que esse apoio para alunos deficientes, né, é uma prestação de serviço bem especializada, tá? Então é bem específica. Então não é qualquer pessoa que sabe que tem condições de prestar esse auxílio a uma criança deficiente. Então, a partir daí, eu acho que a atividade desenvolvida pela empresa é importante. Tá? Então, eu olhei aqui o contrato social e o CNAE, e todo o CNAE dela, toda a atividade dela é voltada para a saúde humana e serviços sociais. Então, esse que eu acho que é o ponto também que fecha o raciocínio de forma mais completa. Então, ela tem atividade específica de fornecimento de infraestrutura, apoio a paciente em domicílio. Então não é qualquer pessoa que vai chegar lá e aí sim a escola teria que orientar como é que deve ser feito. Não, são pessoas que já trabalham nessa linha de atividade, já prestam esse serviço, tá? Então já vão com esse conhecimento de como o serviço deve ser feito. Tá? Então, num primeiro momento eu achei que era simplesmente fornecer mão de obra e a escola vai dizer de que forma deve ser feito, mas não, a atividade é específica mesmo. Então acho que talvez, Eduardo, se você acrescentasse esse ponto do CNAE da empresa, do tipo de atividade que ela desenvolve, aí sim, juntamente com o contrato, fecha de forma mais completa aí o seu raciocínio, que realmente a atividade específica que ela desenvolve para mim foi mais importante até do que as cláusulas contratuais da forma que ela se apresenta. Mais alguma observação? Tudo, Eduardo? Só dois comentários, presidente. Começando pelo último. Essa questão do serviço, realmente, a empresa ela é bem específica. Isso, realmente, Daniel, me dá uma segurança maior. Até a forma de acionamento dela, me parece, como a conselheira Letícia disse, eu gostei muito do termo que ela usou, assim, apresentar uma solução para um problema. Porque o contrato, ele fala bem isso. Basicamente, a escola diz, olha, matriculou um aluno com essas necessidades. Então, resolva o problema para mim. Precisa vir alguém, se precisar receber o aluno na porta quando o pai traz a criança, essa pessoa acompanha, se precisar orientar no intervalo, se precisar ajuda a se alimentar. A empresa, digamos assim, ela que se organiza e apresenta essa solução. Nos dias que a escola precisar, né? Eu só fico assim um pouco na dúvida de usar tão como que eu posso dizer? Eu não coloquei no voto assim tão preponderantemente essa questão do serviço ser específico, porque eu fico na dúvida se só isso bastaria. Eu acho que pode haver exceção de mão de obra em serviços bem específicos também. Inclusive, em outro processo que eu já julguei, o serviço também era bastante específico, mas analisando o contrato, tinha cláusulas bem mais específicas do que nesse, que realmente são cláusulas mais padrão, mais genéricas, só que a empresa contratante, por exemplo, determinava número de empregados que tinha que ter, empregado fixo, determinava, por exemplo, que o empregado X não pode ser usado para a função Y, porque ele precisa ficar disponível para fazer a função X. Então, ainda que o trabalho fosse específico, o contrato, ao meu ver, denotaria uma ingerência muito grande da contratante. Parecia que a contratante estava efetivamente organizando o modo de prestar o serviço, e não simplesmente contratando a solução. Quando eu falo da questão específica, conselheiro Eduardo, eu estou dizendo no sentido de que a empresa tem a capacidade de prestar o serviço para o qual ela foi contratada, que é um serviço específico. Não simplesmente eu vou entregar a mão de obra e aí o contratante vai dizer como é que o trabalho é feito, nesse sentido. Assim, nesse sentido eu concordo plenamente e eu me disponho a adicionar. Assim, isso como elemento a mais, muito bom. Eduardo, você tem o número do ato declaratório e a DRF que... Deixa eu ver aqui. Enquanto isso eu vou passar a votação. Enquanto isso eu vou passar a votação, para a gente não perder tempo, para depois você me passar então, tá? Folha 349, minutinho só que eu já resgato aqui o processo. Tá ok. Doutor Camerano.
Só um instantinho, presidente. Realmente, essa questão é uma questão realmente, como o Deoto falou, cinzenta. Mas aquele dispositivo da vedação, com certeza não quis contemplar esse tipo de atividade. A gente sabe que foram outras atividades. Enfim, é uma relação muito tênue entre essa questão de cessão, locação, prestação de serviço. Agora, eu entendo, sim, a exclusão no ADE está impedida a empresa de exercer atividade de cessão ou locação de mão de obra. Senhor presidente, ou é um ou é o outro. Ou a ADE especifica qual que é, porque senão como é que eu vou me defender? Porque cessão e locação são conceitos distintos. Você vai na representação da exclusão do Simples, nesse processo, está escrito lá, diante do contexto, examinados os contratos, chega-se à conclusão de que os serviços prestados pela interessada para as DRE citadas no quadro do parágrafo 3 deste caracterizam cessão ou locação de mão de obra. E aí começa a desfiar uma série de situações aqui que ela entende que é locação ou cessão. Mas o senhor tem que especificar isso, presidente. Eu não. Não, pois é. Eu acho que o voto do conselheiro é um voto muito coerente, muito sensato, voltado para abordagem social. A gente sabe que essa vedação não quis atingir esse tipo de situação. E eu sou muito rigoroso com isso. Ou é cessão ou locação. A própria empresa, ela fala na sua manifestação de inconformidade, a contestação da exclusão, que não foi citado o embasamento, que não foi explicitado o que ela faz. Isso para mim, presidente, isso dificulta muito até a defesa. Porque a vedação é cessão ou locação. Não é e, é ou. Então eu tenho que especificar qual que é. Qual que é a situação da exclusão do CIP? Eu não sei. Essas considerações. É para votar, né? É para votar. Ah, tá certo. Senhor presidente, eu voto pelas conclusões. Acompanhe o relator. Ok. Doutor Eduardo, queria complementar alguma coisa antes da continuidade da votação? Só dizer que eu tenho a sua resposta, se você quiser ela agora ou depois. Depois você me dá, então, ok? Ok. Doutor Daniel. Presidente, com a inclusão dos fundamentos aí que eu levantei, que o relator disse que incluiria, eu acompanho o relator. Doutor Carlos. Eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, assim como o doutor Camerano, eu voto pelas conclusões. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Eu voto com o relator também. Então, doutor Eduardo, o número do ADE, então, por favor. É o ADE número 11 de 2015, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru, São Paulo, 8ª RF. Bauru. Então temos, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ato declaratório executivo da DF Bauru número 11/2015 e reconhecer o direito da recorrente e manter-se no regime do Simples Nacional. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano e Nelson Kischel. Ok? Muito bem. Passemos então ao item 5. Doutor Eduardo, Usimega. Usimega. Ok. Vamos lá. Preste recurso voluntário, interposto contra acórdão da 5ª Delegacia de Receita Federal do Brasil de julgamento em Florianópolis. Acho que esse dá para ir direto no voto, presidente. Se eu não me engano, eu faço um resumo lá. Ok. Ah, não faço. Preciso falar aqui.
Esse é um caso seguinte, é uma exclusão do Simples por interposição de terceiros na conformação da empresa. Na verdade, é um grupo econômico. Essa empresa, Usimega, ela seria parte de um grupo econômico liderado por uma empresa chamada Betomec. Aí a fiscalização apurou que existiam 4 empresas, a Betomec, que seria líder, uma empresa chamada Pretec, a Usimega, que é a recorrente, e uma outra empresa chamada Tecnostamp. As 3 últimas seriam empresas que serviriam para reduzir a tributação do grupo liderado pela Betomec. Essa apuração foi feita em diversos elementos, a fiscalização fez a rotina padrão para esses casos de grupo econômico, né? Você pega os endereços, você pega a evolução histórica da composição social, onde é demonstrada não só que empregados são sócios das empresas, mas às vezes até aquela, como que é o nome? Aquela alternância de sócios, sabe? É sócio numa empresa, aí sai, vira sócio na outra, aí o sócio de verdade sai da empresa e um empregado assume como sócio, mas continua recebendo rendimentos típicos de empregado e não de empresário, né? Você tem até aquela confusão de estabelecimentos, né? Às vezes você tem um estabelecimento só ou estabelecimentos próximos um do outro, com confusão de maquinário, empregados, etc. Inclusive, na página 4, no relatório, tem uma síntese dos elementos que foram lastreados à acusação. Então tem lá, as empresas Betomec e Pretec estão de fato estabelecidas no meio local físico, os sócios majoritários das 4 empresas são membros da mesma família, as empresas em questão teriam constituído o Sr. Willan Tiergarten como seu procurador, outorgando-lhe poderes de gerência e administração. No processo de reclamação trabalhista número tal da primeira vara do trabalho de Joinville, as 3 empresas teriam constituído a mesma advogada, firmando acordo com o reclamante no valor de R$3.000. Mais para frente vai ser citado esse reclamante que ele no processo alega que prestava serviço para todas. Haveria compartilhamento de recursos financeiros entre as empresas registrados contabilmente na forma de empréstimos pecuniários. A receita bruta das 3 empresas, a Usimega, a Pretec e a Betomec, no ano de 2006 teria totalizado R$6 milhões. A contabilidade das empresas seriam feitas pelos mesmos escritórios. Nos balanços patrimoniais de 2006 a 2010, as empresas Betomec, Pretec, Usimega e Tecnostamp, ou seja, o grupo inteiro, constam como empresas ligadas, ficando evidente a existência de grupo econômico. E, por fim, o fiscal ainda identificou que as empresas estariam manipulando os resultados financeiros. O recurso da recorrente, a Usimega, ela basicamente nega todas as acusações, mas eu já adianto que as negativas são mais na base do nada que o fiscal falou prova nada. Tipo, não tem problema nenhum a gente ter o mesmo procurador, não tem problema nenhum a gente ter o mesmo contador, afinal de contas é o contador de confiança da família, não tem problema nenhum ser parente, ou seja, nada das acusações a priori indicaria nada na visão do recurso. Então vamos para o voto. Preliminarmente, há que se tratar da arguição de cerceamento de defesa trazida no bojo de recurso. A recorrente alega que for infringido o princípio da ampla defesa por parte da autoridade fiscal ao proceder à sua exclusão do simples, sem permitir que antes esta se manifestasse adequadamente. Quanto a este questionamento, saliento que a atividade fiscal que analisa os requisitos para concessão e manutenção em regime especial se traduz em um procedimento administrativo, que não se confunde com processo administrativo. Aqui eu vou pedir licença para pular os próximos parágrafos, é aquele voto que os senhores já conhecem, que faz a diferenciação entre procedimento e processo, que estabelece que a ampla defesa ou contraditório só começa a partir do processo, ou seja, isso é a partir do momento que é lavrada a exclusão, a recorrente tem todas as ferramentas possíveis para ela exercer sua defesa. Antes disso, a atividade fiscal, ela
age da forma que entender melhor. E nesse caso específico, a empresa participou do processo. Ela prestou esclarecimentos, prestou documentos, prestou informações. Então, eu estou rejeitando a nulidade por cerceamento de defesa pela recorrente. Indo ao mérito, temos aqui a base jurídica, que foi a constituição de pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual, como base para exclusão. E aí eu coloco que, de acordo com o teor da representação fiscal, instruída com a documentação societária as folhas tal, a autoridade fiscal cumpriu regular mandado de fiscalização, onde foi apurada a existência de grupo econômico constituído pelas 4 empresas que eu já citei. Sendo que a Betomec, que é tida como a líder do grupo, ela é administrada pelo Sr. Wieland Tiergarten, reputado pela fiscalização como réu proprietário e administrador de todo o grupo. Conforme a documentação apurada, a recorrente foi fundada pelo Sr. Arnoldo Correia de Oliveira e Aloíra Eufrásio da Silva, em dezembro de 2003. Ambos os sócios eram anteriormente empregados da Betomec, que era a empresa que liderava o grupo. Em 2004, o Sr. Arnoldo deixa a sociedade e entra em seu lugar o Sr. Edgar Bach, que antes dessa data era funcionário empregado da Pretec, a outra empresa do grupo. Já o Sr. Arnoldo Correia ingressou como sócio na empresa Tecnostamp, ou seja, o sócio de uma sai para entrar na outra. Finalmente, em agosto de 2008, o Sr. Aloíra Eufrásio da Silva deixa a sociedade e entra em seu lugar o Sr. Wieland Tiergarten Jr., filho do Wieland Tiergarten, que é sócio administrador da principal. Aponta-se que nesta alteração do capital social, que antes era dividido igualmente entre os sócios, passou a pertencer 95% a esse último. E o Sr. Aloir ingressou como sócio em abril de 2008 na empresa Tecnostamp. Constatou-se também que os sócios administradores da Tecnostamp e Pretec eram respectivamente a esposa e filha do Sr. Wieland Tiergarten. Igualmente, também se repete o padrão de se ter ex-funcionários do grupo como sócios minoritários. O Sr. Wieland Tiergarten detém de procurações por instrumentos públicos, folhas tais, que lhe asseguram amplos poderes para a gestão de todas as companhias. Igualmente, a análise extraída dos balancetes das referidas empresas demonstra o recorrente compartilhamento de recursos entre elas na forma de empréstimos pecuniários, para fechar os balanços, né? Outro sim, conforme apurado, a contabilidade de todas as empresas até julho de 2007 era realizada pelo escritório Proconta Contabilidade Empresarial, e após agosto de 2007 passou a ser realizada pelo escritório Meta Organização Contábil. Ainda a fiscalização localizou a reclamatória trabalhista de número tal, na primeira vara de Joinville, onde o reclamante alega textualmente ter trabalhado para o grupo e que o mesmo atua de forma una, sendo administrado pelas mesmas pessoas, utilizando-se dos mesmos recursos humanos e materiais, bem como da mesma estrutura, conforme segue. Eu copio um trecho da reclamatória trabalhista. Até peço desculpa pela qualidade, mas foi o melhor que eu consegui extrair da forma como está nos autos. Por fim, tem-se as folhas 352, a informação postada pela recorrente em um sítio eletrônico de oferta de vagas de emprego, anunciando a oportunidade de trabalho na empresa Betomec. Na descrição da vaga consta como a mesma sendo uma empresa com 80 funcionários. Número este que, na verdade, corresponde ao total de funcionários das 4 empresas. Então, presidente, diante de todos esses indícios, eu estou entendendo que há razão na acusação fiscal, que realmente nós estamos diante de um grupo econômico bastante caracterizado, e ressaltando de que, como eu já falei no relatório, o recurso ele é mais, digamos assim, argumentativo. Ele não apresenta elementos e provas diretas para tentar desconstituir os elementos que eu citei trazidos pela fiscalização. Ele basicamente diz que nada disso significa que a empresa é um grupo econômico, que eu estou discordando. A junção do conjunto, para mim, deixa bem claro. Então, por economia e até em respeito ao bom voto de primeira instância, que foi bem detalhado, bem mais detalhado do que o meu, eu estou adotando as razões e fundamentos dele e transcrevendo para o meu voto. Então, eu concluo com essas razões por rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao mérito. É o voto. Muito bem.
DRJ Florianópolis, né? DRJ de Florianópolis. Coincidência, né, doutor Camerano? Doutor Camerano. Eu estava aguardando o doutor Eduardo fazer o devido elogio e prontamente foi feito. Muito bem, doutor Eduardo. A doutora Leila, a relatora da DRJ, uma excelente auditora. Realmente, doutor Eduardo, é um trabalho muito minucioso, né? Muito criterioso. E o senhor seguiu a linha desenvolvida pela DRJ com muito zelo e muita competência. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Microfone, doutor Nelson. Desculpa. Presidente, eu acompanho o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Com o relator também, temos por unanimidade de votos afastar a preliminar de nulidade e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Vamos ao item 6. Presidente, podemos fazer um intervalinho? Pediu? Podemos fazer um intervalinho. 2 minutinhos, 3 minutinhos, tá bom? 3 minutos, tá ótimo. Ok, 3 minutinhos, voltamos daqui a pouco então.